Esses dias eu vi um Reels no Instagram com uma mensagem que me fez, assim, pensar absurdos e me jogou lá nos meus 12, 11 anos de idade e me fez pensar em muitas questões que eu refletia na infância. Por exemplo, quando eu visitava uma área nobre, por exemplo, indo com a minha mãe lá no Leblon, quando ela trabalhava na época lá. E essa frase, ela simplesmente impactou minha vida daqui pra frente, porque era mais ou menos o que eu já entendia, já sabia, mas que nunca tinha visto isso em frase. E a frase era o seguinte: a riqueza não gosta de barulho. E já pegando esse gancho que eu falei sobre quando eu era criança, as minhas primeiras lembranças com essa ideia se deram ali quando eu tinha o volta dos meus 11, 12 anos, cara. Eu lembro que nessa época, muito raramente, pra ser sincero, eu ia visitar meu pai. Uma semana na casa dele, e nessa época eu lembro que eu ia com minha mãe lá pro trabalho dela no Leblon. Minha mãe sempre foi, né, doméstica, diarista. E eu lembro, cara, que eu chegava, às vezes, lá no Leblon. Isso porque Leblon é, tipo assim, área nobre do Rio, mas é cidade. Não é, por exemplo, interiorzão. E eu lembro que eu chegava no prédio, a primeira coisa que eu notava era um silêncio, cara. Mas um silêncio, assim, quase que ensurdecedor, né? E eu chegava na casa da família que a minha mãe trabalhava. Nessa época, eu acho que só tinha a ex-patroa dela e tudo mais. E era um ambiente tão calmo, sereno. Eu não via som ligado às 8, 9, 10 da manhã, tocando aquele batidão de funk, ou tocando aquele sertanejão. Tudo bem que na época não tinha esse sertanejo universitário como é hoje em dia, né? Eu tô falando do início dos anos 2000. Mas, em paralelo, na mesma época, a minha vizinhança, eu que sempre fui de bairro pobre, ela era justamente o extremo oposto. Literalmente o extremo oposto. A minha rua, desde criança, que eu me lembro por gente, sempre teve vizinho que colocava, às vezes, final de semana, abria a mala do carro e colocava um forrozão, mano, no talo, em que a rua toda ficava barulhenta. Não só ele, mas você ia no final da rua, tinha outro vizinho fazendo churrasco com som no talo. E vizinhos, assim, tipo, 3 casas, 4 casas ao mesmo tempo, num sábado, ouvindo música com som no talo. Aqui mesmo na frente da minha casa tinha uma moça que ela veio a falecer ano passado. Faleceu até jovem, assim, com uns 40 e poucos anos. Que eu lembro quando eu era molecão, mano. Eu soltando pipa na rua, rodando peão, sei lá, fazendo qualquer coisa de moleque dos anos 2000, antes da era celular. Essa mulher ouvindo, eu nunca esqueço, cara, era a harmonia do samba no talo, maluco. Todas as músicas que ela ouvia final de semana, era sempre final de semana, era no talo. E eu nunca entendi, porque que quando eu às vezes ia para uma área nobre, era sempre muito calmo. E quando eu falo área nobre, é qualquer coisa da classe média para cima, tá? Classe média alta para cima. Casas com bom acabamento, com um carro bonito novo na garagem. Não precisa ser uma área milionária não, tá? Multimilionária não. Tipo assim, qualquer pessoa que já era ali da classe média para cima, uma área mais nobre, tudo muito calmo, cara. E eu nunca entendi por quê. E hoje em dia eu entendo por quê. Porque as pessoas de classe mais nobre, eu não vou falar que são todas elas, tá? Mas a gente sabe que a maioria é o que faz a média, e não a minoria, as exceções que fazem a média. A média é feita pela maioria, tá? A maioria gosta de sossego, porque essas pessoas têm uma mente muito mais ocupada para simplesmente pensar em trabalho, sossego para poder manter ali uma sanidade mental, uma certa calmaria, uma paz de espírito, que o barulho, cara, não gosta. O barulho é o extremo oposto. Eu sei que as pessoas gostam de uma dose de loucura, uma dose de barulho de vez em quando. As pessoas, sobretudo as mais jovens, tá? Eu sou um cara relativamente jovem, com meus 32 anos. Vira e mexe, a gente quer pegar uma festinha, um bar, alguma coisa assim. Balada já não é mais que a minha praia, pra ser sincero, tá? Mas, cara, tem hora e lugar. E certamente não é dentro da sua casa, não é na sua vizinhança. Exceto datas excepcionais, ano novo, tal, mano, mas imagina só todo final de semana, um vizinho com som no talo na mala do carro, tocando aquele piseiro, tocando, sei lá, mano, um funkzão proibidão, é o caso de pessoas que moram em comunidade. Isso aí polui e degrada a saúde mental das pessoas, cara. Polui o ambiente, né, com poluição sonora, e degrada o estado de espírito de todo cidadão brasileiro que gosta de paz e sossego. E ainda lembrando da minha infância, não tem como, toda vez que eu passava numa área nobre, era sempre um silêncio. Eu nunca esqueço numa época que eu ia, por exemplo, no Jardim Botânico, tá? Uma tia minha, que já é falecida, ela chegou a morar um tempo num apartamento no Jardim Botânico, que não era dela. E eu ia visitar, e o Jardim Botânico era um silêncio ensurdecedor. O Jardim Botânico
Botânico, no Rio de Janeiro, é outra área que, pô, se eu não me engano, acho que Caetano Veloso tem apartamento lá. Não sei se é o Caetano, mas eu sei que, cara, é lugar de, assim, de global, sabe? De artistas, assim, da Globo, famosos, ricos, moram em lugares assim, Jardim Botânico. E é muito quieto, você não ouve barulho nenhum, cara, nenhum. Hoje é segunda-feira, né? Ontem, domingão, eu fui visitar a casa do meu parceiro Felipe, lá do canal Liga dos Homens. E eu fui lá, a rua dele, cara, assim, é uma rua muito bonita. Lá onde ele mora é uma infraestrutura bacana, assim, tal. Ruazinha pacata, as casinhas muito bem construídas, muito bonitinhas. Pra não falar que lá é zero barulho, tem sim uma galera outra que passa às vezes com som ligado alto. Tem uma molecada mais jovem, né? Essa molecada dessa geração que é muito influenciada por funk, trap, que vira e mexe, coloca um som alto assim, você escuta ao longe. Mas no geral, cara, na hora que eu fui embora, aqui nesse ponto, cara, eu acabei esquecendo de falar o que eu tinha começado a falar. Mas eu tava no ponto de ônibus esperando a minha condução e tinha vários e vários barzinhos de esquina, restaurantes assim, pequenos comércios, né, cara, locais, naquele lugar bonito e tal. Nenhum som alto tocando, só as pessoas tomando seus cafés, tomando suas bebidinhas ali e tal, conversando como pessoas civilizadas. Você não via, por exemplo, uma jukebox, né? Quem mora em bairro pobre tá acostumado, né, com aqueles botequins, né, com cadeirinha da escola amarela e tal, e jukebox tocando um piseiro no talo, um pagodão das antigas no talo. Não, mano, em área nobre você não vê isso não. Um pessoal muito civilizado, com seus carrinhos ali no estacionamento e tal, como pessoas de bem educadas, cara. É simplesmente surreal a diferença. Domingão, final de tarde, você deve estar pensando, mas domingo as pessoas estão descansando, irmão. Na minha realidade, domingo sempre foi um dia de festa também, assim como o sábado, um lugar de barulheira e tal. E lugar pobre. Agora, em área nobre, ou qualquer área que seja um pouquinho mais rica pra cima, as pessoas são quietas. E só pra poder simplesmente não ficar nessa eterna dicotomia, nessa comparação dual entre lugar pobre e lugar rico em relação ao barulho, eu realmente tenho uma teoria sobre isso, eu vou falar pra vocês agora. As pessoas de classe mais pobre, elas precisam de um certo tipo de anestésico para lidar com o cotidiano pesado de trabalho, né, de escassez, de sonhos frustrados ao longo da vida. Isso eu falo das pessoas mais velhas, né? E que, portanto, para essas pessoas, o anestésico acaba sendo realmente a festa, né? A festa ali, o barulho, para poder meio que silenciar, de repente, as frustrações e as dores da alma de uma semana regada a muito trabalho, de repente, muita frustração e humilhação do chefe, ou então de perspectivas e sonhos inalcançáveis, desejos de morar num bom lugar, de ter um bom carro sem poder realizar esse tipo de coisa. Então as pessoas acabam tendo que silenciar, né, anestesiar essas frustrações, essas dores. Então elas compensam, né? Tem aquela frase que também é sensacional, né, que todo excesso, ela, na verdade, ela tenta compensar uma falta, né? A pessoa que bebe demais é porque ela tem uma falta, de repente, de um afeto, ou então uma falta de um amor que foi embora, ou então ela tem uma dor muito grande na alma, que aquilo gera uma falta, né, da cura, e ela tenta, cara, anestesiar na marra essa dor que ela sente. É isso. Por exemplo, uma pessoa que é altamente promíscua e vive de relacionamentos o tempo inteiro, de repente falta para ela um amor de verdade, você sentir amada e querida por alguém. Ou seja, todo excesso, cara, revela uma falta. Isso aí é cirúrgico, entendeu, cara? Não tem o que dizer. Então, na minha opinião, as pessoas que elas, de fato, vivem de barulho e festa o tempo inteiro porque elas estão tentando tapar um buraco emocional. E, na minha opinião, o buraco emocional é a escassez. Tá? A falta da riqueza, a falta do dinheiro, o chefe que ela não tem, às vezes, um bom trabalho para ter uma liberdade ali financeira, não pode viajar, então ela compensa a falta da riqueza tentando fazer festas e se sentir feliz o tempo inteiro. As pessoas, cara, é justamente nas classes mais pobres que eu mais vejo necessidade de estar festejando o tempo inteiro. Aí vocês perguntam, pô, mas gente rica não festeja? Claro que a gente rica festeja, pô, pelo amor de Deus. Se você for em qualquer área nobre aí, até mesmo ali, por exemplo, na orla de Icaraí, que é uma classe média também alta, né? Que, porra, apartamento de milhão, pra mim é classe média alta, não tá maluco? Qual pobre pode comprar apartamento de milhão, né? Tu chega ali no final do ano, na virada de ano novo, que costuma culturalmente ter sempre ali uma queima de fogos, tu vê, cara, muita família rica ali nas sacadas, né, nas coberturas, pessoal com champanhe, brindando. Você vê sempre aquelas luzes assim de baladinha dentro de casa, pessoal curtindo.
pessoal faz festa. Vamos colocar assim, é o dia, assim, mundialmente conhecido para você meter o louco e festejar e tá tudo certo. Assim como o Brasil também tem o carnaval, que também as pessoas metem um louco. Eu não vou ser hipócrita, eu gosto pra cacete de carnaval, cara. E assim, é um dia pra isso, uma época pra isso. Tem os locais pra isso, entendeu? Mas as pessoas realmente ricas, elas gostam de paz e sossego, irmão. É planejar os próximos passos financeiros, é poder pensar com clareza acerca daquilo que tem que ser feito. É o filho do cara que tá tentando, de fato, às vezes, passar naquele concurso que o pai passou e no qual o pai construiu a fortuna da vida dele e tudo mais, né? Porque nem todo mundo que é rico, de fato, é empresário multimilionário. Às vezes o cara não é nem multimilionário, é o cara que tem uma renda per capita de 30 mil por mês, mas ele é concursado, o cara é, sei lá, desembargador, irmão. Eu nem sei quanto ganha um desembargador, pra ser sincero. Mas às vezes o filho também tá querendo passar num concurso e virar um desembargador, ou sei lá, entendeu, cara? Mas clareza, irmão. Clareza, né? Também a questão da saúde espiritual e mental, cara. Que, infelizmente, isso não é nem sequer discutido nas classes mais pobres. Eu não falo isso, não é pra menosprezar. Eu falo isso com pesar, cara. Quando eu converso com as pessoas do meu meio social, da minha família, para ser mais exato, eu sempre tento, né, trocar essas ideias. As pessoas da minha família, às vezes, não entendem porque eu sou tão reservado e gosto tanto de silêncio, e porque o barulho tanto me incomoda. É porque me impede de trabalhar, planejar e, sobretudo, relaxar o espírito, sabe, o corpo e a mente. E simplesmente ter as minhas doses homeopáticas de caos quando eu quero, que geralmente às vezes esporadicamente, com os amigos, indo pra um bar, tomar uma cervejinha, ouvir uma música, ouvir um rock. Eu já falei que gosto muito de ir pra um bar chamado Rock and Beer, que tem aqui em São Gonçalo. É isso. Mas no meu cotidiano, dentro da minha casa, eu gosto de silêncio, eu gosto de horas que começam da manhã. Hoje minha mãe foi trabalhar, meu padrasto foi trabalhar, em breve eu vou estar nessa situação na minha própria casa. E só vai ser assim, cara. Eu não quero barulho, sabe? Que o barulho que eu faça, quando eu quiser um pouco de barulho, fique aqui dentro, não invada o espaço do vizinho. Que o vizinho possa ter a mesma clareza que eu tenho. E que o vizinho me permita ter a clareza que eu quero ter também. Cara, os lugares mais bonitos e mais prósperos, as pessoas se respeitam, cara. As pessoas, elas respeitam o espaço do outro. Claro, eu falo assim na maioria, tá? Na média. As pessoas respeitam o limite, as pessoas cuidam, as pessoas têm senso de comunidade, pertencimento e, sobretudo, de zelar por aquilo que é coletivo. E isso certamente inclui não poluir o ambiente com som alto. Novamente, deixo vocês a reflexão e peço o comentário de vocês para vocês opinarem sobre algo parecido na vida de vocês. A riqueza não gosta de barulho.